Pronto, acho que agora foi. Tô vendo que já tem gente entrando. Deixa eu ver aqui no chat. Boa noite, pessoal. Com muita satisfação que estamos aqui essa noite para mais um webinar. Então, nós temos que agradecer muito a Braud pela oportunidade, né, Diego? Diego está aqui comigo. Tanto eu quanto ele estudamos nos Estados Unidos, viu, gente? A gente vai falar um pouquinho de vocês com toda a experiência, né, com toda a nossa trajetória. Diego mais na parte esportiva, eu mais na parte acadêmica. Mas vamos dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Vão falando para a gente aí o nome de vocês, de onde vocês são. O nome já tem, né? Só de onde vocês são e, e também se tem algum curso em mente já, para a gente já ir sabendo a preferência de vocês. Se você já tiver alguma pergunta, né? Não começou ainda, mas se já quiser disparar, fica à vontade. Boa noite a todos aí, valeu, Mani. Obrigado a Braud mais uma vez pela oportunidade de falar com todos. Espero que vocês gostem. Aí o pessoal, Renato, seja bem-vindo, São Paulo. Vamos colocando aí, gente, vamos conversando aqui. Mafê, de BH, seja bem-vinda, Mafê. Só dá uns 5 minutinhos, viu, gente? Pedro Menin, BH. Seja bem-vindo, Pedro. João Vitor, João Pessoa. Tá longe, hein, João Vitor? Seja bem-vindo. Só uns 5 minutinhos, viu, gente? Só para o pessoal ir entrando aqui no link. E estamos aqui em BH nesse frio, né, Diego? Nossa Senhora. Quem diria que BH ia estar esse frio nessa pandemia, né? Queria estar em João Pessoa agora. Você tá doido, João Pessoa deve estar maravilhoso. Colorado, João. Colorado é bacana demais. Eu passei numa universidade lá no Colorado. Colorado Boulder. Maravilhosa a universidade lá. Faltou isso para mim, viu? Voltei com vontade de ter conhecido o Colorado, ter que viajar para lá de novo. Lá a estação de esqui é maravilhosa, cara. Nossa, incrível. Mais 2 minutinhos e a gente começa, viu, gente? Pois é, Renato, esse negócio das fronteiras está meio complicado, né? Mas a gente está bem confiante que já já vai abrir, viu? A situação lá nos Estados Unidos tá melhorando bem. Então, provavelmente, segundo semestre, já vi várias universidades anunciarem que vão voltar com as aulas presenciais, né? Então, uma expectativa muito boa com isso. Aqui no Nordeste está nevando. Aí é complicado. No Nordeste está nevando, porque realmente 2020 está para acabar. Isso aí, pessoal. Já já a gente vai começar. Deixa eu compartilhar esse link aqui de novo. Giovanni, no momento, nem eu nem o Mani. Eu voltei tem pouco menos de 2 anos. O Mani, eu não tenho certeza quando que ele voltou, mas eu fiquei quase 6 anos lá. Eu voltei para o Brasil em 2017. Fiz todo o meu curso lá em 2 anos e meio.
Eu adiantei demais meu curso. A gente tem a opção de fazer isso durante o verão, sabe? No summer. Você antecipa um semestre em 3 meses. Então, a gente tem sessão A e sessão B. Você pode fazer tanto a sessão A, a sessão B, ou quanto as duas juntas. Caso você queira antecipar, né, sua graduação, que é um sistema maravilhoso, né, Diego? No Brasil, a gente fica muito preso, né? Ah, tem que cumprir esse período, depois passa para outro período, e vou outro período, 4. Exato. Enfim. Lá é mais flexível quanto a isso mesmo. Não deu para casar com o americano. Ô, Giovana, é meio complicado isso, viu? Porque o pessoal lá, a cultura é muito diferente, sabe? Às vezes você não bate muito, porque a gente é muito caloroso, né? E o pessoal lá nos Estados Unidos é um pouco mais frio, então às vezes a gente fica naquela. Será que a gente se envolve, não se envolve, né? Não sei se você sentiu a mesma coisa, Diego. Eu passei a maior parte lá, assim, todos os meus anos lá, eu estava namorando uma brasileira. Então, Giovanni, não tive muita essa opção, não. Acho que meu namorado não é muito gostoso se eu desse essa ideia, não. Mas tem gente que tenta ir por esse caminho. Não recomendo tanto se for só por isso, não, porque tem maneira de você conseguir ficar lá com um visto de 1 ano de trabalho pós-formatura, depois aplicar para o visto de trabalho por mais 3 anos. Então, tem caminhos além desse, a não ser que você realmente goste da pessoa e queira, né, casar, mas tem outros caminhos. Pois é. Acho que agora já dá para a gente começar, né, Diego? Vamos lá. Como eu tinha antecipado para vocês, estou aqui com o Diego. O Diego se formou nos Estados Unidos, ele conseguiu uma bolsa esportiva lá nos Estados Unidos, jogou futebol universitário. Então, ele, mais do que ninguém, sabe como que é a experiência de ser um atleta, né, Diego? E principalmente a importância de você manter suas notas, né? E isso eu vou falar na minha parte acadêmica. A gente vai dividir a webinar em 2 partes. Primeiro, o Diego vai falar sobre a parte esportiva, depois eu vou falar sobre a parte acadêmica e, finalmente, nós vamos falar sobre a vida social americana e falar um pouco das estratégias para vocês se adaptarem lá da melhor maneira possível e não ficar homesick, né? Se envolver no campus, ter a experiência plena de viver nos Estados Unidos e feliz, alegre e muitas das vezes não querendo nem voltar, né, Diego? Então, eu passo essa palavra para o Diego. E, gente, de novo, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? A gente vai passar, quando tiver oportunidade, aqui um para o outro, para a gente interagir, responder as dúvidas de vocês. E vamos começar. Seja bem-vindo de novo, Diego. Valeu, Mani. Obrigado a você, obrigado a Broward pelo convite. Mais uma vez, boa noite a todos. Espero conseguir ajudá-los, para os que têm interesse ou conhecem alguém que tem interesse em ir para os Estados Unidos e praticando um esporte ao mesmo tempo. Vou começar o compartilhamento de tela aqui para a gente dar início. E aí, pessoal, como o Mani falou, fiquem bem à vontade para fazer pergunta no chat e a gente vai tentar responder todas, se possível, né, Mani? Então, se a gente não conseguir, a gente com certeza consegue entrar em contato. Vou passar o meu e-mail também, da Broward. Vocês podem enviar lá que a gente responde. Tá bom, gente? Não precisa se preocupar. ótimo. Então, vamos lá. Hoje eu sou um mentor esportivo, vou chegar nessa parte para explicar um pouquinho mais. Me formei na Duquesne University, que é em Pittsburgh, na Pensilvânia. Então, se a gente estava falando de frio aí, João Vitor, lá realmente neva e bem. Então, só para contextualizar um pouco da minha história, eu fui para os Estados Unidos os primeiros 2 anos lá, eu fiquei na Christian Brothers University, que é em Memphis, no Tennessee, um pouco mais para o sul do país. A gente, na parte de social, a gente vai falar dessas diferenças que existem dentro dos Estados Unidos. Me transferi para a Universidade do Duquesne University, onde eu fiz Marketing Communications, comunicação e marketing. E aí, recentemente, eu fiz um mestrado em Barcelona, já para completar a minha história acadêmica. E alinhado a isso, durante toda a minha vida, eu joguei futsal no Minas Tênis Clube. Para os que não conhecem, é um clube bem legal, com uma estrutura excelente aqui em Belo Horizonte. Fui para os Estados Unidos para jogar numa NCAA Divisão 2. Eu vou explicar um pouco para vocês o que é esse NCAA Divisão 2.
Divisão 1 e outras ligas também que existem por lá. E aí, em Memphis, eu jogava por aqui, na Divisão 2, e me transferi para a Duquesne University para jogar a Divisão 1. E logo depois de formado, eu cheguei a jogar essa liga que a gente considera semi-profissional. Tem alguns que gostam de falar que são profissionais só por ter jogado, mas na verdade ela é considerada semi-profissional. E eu cheguei a jogar um tempinho lá e foi uma experiência bem legal. E aí, já entrando um pouco no que eu faço hoje, dando um pouco de contexto de como eu cheguei até aqui. Eu trabalhei nos Estados Unidos no Pittsburgh Steelers, não sei se alguém conhece, mas eles são uma equipe de futebol americano, bem grandes assim, então foi uma experiência bem legal no departamento de marketing. Depois eu fui auxiliar técnico em 2 equipes, uma na universidade, onde eu joguei, e outra no time profissional de futebol, e hoje eu trabalho como mentor esportivo, que eu presto consultoria tática individual para jogadores de futebol. E aí esses clubes e seleções aqui em cima são alguns atletas que eu trabalho que representam essas instituições. Então, é um trabalho bem inovador e de muito sucesso até agora. E aí, pessoal, entrando mais na parte em que vocês realmente querem saber, nos Estados Unidos existem 3 ligas universitárias. A NCAA, que é o National College Athletic Association, que é dividido em 3 divisões. E aqui, para muita gente que não sabe como funcionam essas divisões, tende a pensar que é igual aqui no Brasil com o nosso futebol. Você está na divisão 1, se você ficar na parte de baixo da tabela, você é rebaixado, e quem está na divisão 2 vai subindo, e assim sucessivamente. Lá é diferente. Essa divisão acontece pelo valor investido da universidade no esporte e pelo número de esportes que essa universidade tem. Então, se você for para uma universidade que tem apenas 8 esportes, tem a probabilidade de você estar jogando uma divisão 2. Se você for para uma universidade que tem 15 esportes e eles investem um valor X de dólares por ano, tem a maior probabilidade de estar em divisão 1. E, obviamente, por um investimento maior, as melhores universidades esportivas tendem a ficar na divisão 1, mas é mais voltado com a parte financeira do que propriamente assim, de subir ou ser rebaixado. E é interessante falar que cada divisão dessa existem as conferências, e aí essas conferências são mais ou menos como as regiões que a gente tem aqui. Pode ter uma conferência ou outra que tem uns times espalhados, mas ficam mais nas regiões. E aí você joga o campeonato da sua conferência, e aí o vencedor dessa conferência vai jogar o campeonato nacional. Então é bem legal como funciona aqui na NCAA. Já na NAIA, que é o National Association of Intercollegiate Athletics, é uma divisão única. E aí eles também têm a conferência deles, mas não tem muito essa divisão por investimento. Geralmente na NAIA e NAIA, o investimento das universidades são parecidos, apesar de que tem umas 5 a 10 que colocam dinheiro a mais, e aí o esquema de bolsa nessas universidades muda um pouco, mas é uma divisão única. E aí a NJCAA, que é do Junior College, para vocês que não sabem o que é Junior College, nos Estados Unidos, os primeiros 2 anos você faz umas matérias mais básicas antes de entrar no seu curso mesmo. Então, se eu quero fazer biologia, tem a grande probabilidade nos primeiros anos eu ter que fazer aula de inglês, ter que fazer aula de matemática, mesmo não sendo específico do meu curso, eu tenho que fazer umas aulas de curso básico. O Manir provavelmente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, esse Junior College são essas universidades que oferecem esses 2 anos. E aí, eles também têm os times esportivos, e uma pessoa pode ingressar no Junior College para ficar 1 ou 2 anos e depois se transferir para a universidade de NCAA ou NAIA. E aqui, pessoal, é importante mencionar que a bolsa que você pode receber nessas universidades varia muito de universidade para universidade. Tem muitas que eles combinam a bolsa esportiva com a bolsa acadêmica, então você tem mais bolsa. E aí, além das suas habilidades no esporte que você pratica e da sua competência no mesmo, conta-se muito as suas notas, tanto do ensino médio aqui no Brasil, quanto do SAT, que é como se fosse o Enem dos Estados Unidos, e do TOEFL, que é a prova de fluência da língua inglesa. Se essas notas forem muito boas, tem uma grande chance de você conseguir uma bolsa acadêmica também como atleta. E aí,
depois de explicar um pouco sobre as ligas, as conferências, as diferenças entre bolsas, é importante a gente mencionar como faz para poder jogar ou competir nos Estados Unidos. E aí existem 4 caminhos. O primeiro, mais para os esportes coletivos, você consegue enviar um conteúdo por vídeo para as universidades que você tem interesse. Então, vamos supor que você joga futebol, você faz o seu vídeo de destaque de entre 5 a 8 minutos, mostrando suas habilidades, gols, a forma que você joga e envia para treinadores americanos. E quem se interessar vai te dar um retorno e vocês começam a conversar sobre a possibilidade de jogar nessa universidade. E para esportes individuais, como natação, atletismo, você pode enviar o relatório da prova que você fez aqui no torneio do Brasil e aí, de acordo com o seu tempo ou com o seu resultado, eles vão avaliar o seu nível e aí te oferecer uma bolsa ou não, dependendo do que eles estão procurando. Isso é o conteúdo virtual. Outra possibilidade é o recrutamento, que alguns treinadores podem vir até o Brasil, ou se você estiver em outro país, eles podem ir até a Europa. Eles fazem isso geralmente no período de férias deles, para eles verem jogos. Então, eles podem muito bem vir ao Brasil, assistir um time sub-17, sub-20 aqui do Brasil, se interessar por algum atleta, e daí, a partir desse interesse, conseguir ter esse contato. A outra possibilidade, que existem os acampamentos de verão nos Estados Unidos. Então, a maioria dos times, durante um período de verão, varia entre início de julho até início de agosto, assim, eles fazem treinos por 1 semana, 2 semanas abertos, e aí as pessoas que têm interesse de ingressar nessa universidade vão até eles, treinam, e se por um acaso eles acharem que você tem um potencial para jogar na universidade, vocês começam a conversar para discutir sobre bolsa, a possibilidade de treinar com eles, de jogar com eles e etc. E o último, não menos importante, foi assim que eu fui, que é o networking. Antes de eu ir para os Estados Unidos jogar, eu já tinha um amigo que estava jogando na universidade, essa Christian Brothers que eu disse em Memphis, e ele comentou com o treinador, ele já me conhecia, já sabia de como eu jogava, o treinador se interessou, daí eu mandei o conteúdo por vídeo para ele, só para ele ter certeza que eu podia agregar alguma coisa para a equipe dele, e assim foi, e fiquei 2 anos nessa universidade. Então, esses 4 aqui, cada um opta pelo que achar mais interessante. O networking ajuda muito, porque você já está próximo de alguém. O conteúdo virtual é o mais comum, mas essas 2 possibilidades aqui também existem. Maneira, a gente tem alguma pergunta que você queira que eu responda antes de prosseguir para esse próximo slide? Por enquanto não, Diego. Acho que o pessoal está muito entretido aí na experiência com você. Já está lá, já jogando. Eu vi uma aqui no Q&A, qual a melhor forma de obter bolsa? Deixa eu só responder essa antes de entrar aqui. Não tem o nome de quem perguntou, tá como anônimo, mas vamos lá. Então, a melhor das melhores formas de obter a bolsa é de você ser muito bom no esporte que você pratica e, ao mesmo tempo, ter notas muito boas. Porque daí você tem a possibilidade de pegar uma parte da bolsa do esporte, eles separam a instituição. Tem a parte de bolsa que é só do esporte e tem a parte de bolsa acadêmica que é da universidade inteira. Então, vamos supor que no ano o seu esporte tem $100 mil de bolsa para distribuir e são 15 atletas. E aí o treinador ele tem que saber colocar esses $100 mil distribuído para cada atleta. Se você tem um nível muito bom, a chance dele investir mais em você é maior. E a universidade olha para o outro lado. Se esse aluno tem umas notas muito boas e provavelmente vai trazer algum benefício acadêmico para a minha universidade, eles também têm um dinheiro separado para dar bolsas. Então, assim, a melhor forma é de você ter um nível muito bom esportivo e um nível muito bom acadêmico. Beleza? Se não ficou muito claro, pode refazer a pergunta aí que eu tento responder de uma maneira mais clara. Prosseguindo, depois a gente entender um pouquinho como ter esse primeiro contato, precisa ter uma certa realidade na cabeça. Eu acho importante a gente citar isso, porque quando eu fui,
Eu joguei futsal, né, a minha vida inteira aqui no Minas, um clube muito bom, tinha de certa forma algum destaque e fui imaginando que eu seria assim, um dos melhores jogadores e a realidade não é essa. Então, essa parte aqui embaixo, vamos começar por aqui, é muito importante para você saber hoje como você é como atleta para poder se inserir numa universidade que faz sentido para você. O que eu quero dizer? Às vezes você é muito bom aqui, mas está tentando se inserir na universidade de um nível muito superior ao seu esportivamente. Ok, é possível. Porém, quando você chegar lá, tem a chance de você não jogar ou não competir da maneira que você competia aqui. E isso pode ser muito frustrante. Então, é muito importante você saber o seu nível e, ao mesmo tempo, o nível da universidade que você está indo para que isso se equipare e você possa render da melhor maneira possível e não ter nenhum momento triste, vamos colocar assim, por não estar jogando tanto quanto você gostaria ou por ter ido para uma universidade em que você é mesmo o melhor de todos e não está te desafiando o suficiente para melhorar. Depois disso, a performance acadêmica, que foi o que eu falei quanto à bolsa. Quanto maior o seu nível acadêmico, maior a chance de você ter a bolsa. E isso também vale para você escolher a universidade que você vai. Tem universidades que demandam muito tempo academicamente. E se você está indo mais focado no esporte, isso pode ser prejudicial. E tem outras universidades que não são tão focadas assim academicamente, mas às vezes você tem um certo interesse, você quer ser desafiado academicamente, essa universidade não pode funcionar para você. O contato com o treinador, então depois de você conseguir apresentar as suas qualidades para ele, de manter o contato com ele, de entregar a carta de recomendação de quem já foi seu treinador, de seus professores, de pessoas que te conhecem que podem te ajudar nesse processo de recrutamento, isso aqui é muito importante. E aí, o último, mas não menos importante, o perfil da universidade. Qual o tamanho dessa universidade? Tem 5 mil alunos? Tem 15 mil alunos? Tem 40 mil alunos que estudam lá? Qual o tamanho da universidade que é interessante para você? Tem gente que quer uma universidade gigante, tem gente que quer uma universidade pequenininha. Qual o clima? Ah, eu não gosto muito de frio, eu não gosto muito de calor. Quais universidades que vão se encaixando nisso? O nível esportivo, como eu falei, a competitividade da equipe. E, óbvio, os seus próprios objetivos. Eu conheço inúmeras pessoas que foram jogando, foram praticando esporte, mas o objetivo principal era a parte acadêmica. Então, na hora de escolher qual universidade eles queriam ir, eles optaram por uma que dava um desafio, dava um suporte melhor na parte acadêmica e não tanto na parte esportiva. Então, esses 4 pilares aqui eu acho extremamente importante vocês terem bem definidos essa realidade de vocês, antes de tentar conversar, de tentar fazer qualquer coisa, porque é isso aqui que vai te guiar para você fazer a escolha certa. No mais, queria agradecer a todos pela atenção. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui antes de passar para o Manir, que vai falar com a gente um pouco sobre a parte acadêmica e depois nós vamos falar sobre a parte social dos Estados Unidos. Podem ficar à vontade. Caso contrário, muito obrigado. Está aí o meu contato para qualquer dúvida que vocês tenham posteriormente e queiram perguntar. Valeu? Muito obrigado. Diego, está me ouvindo? Estou sim. Nós temos uma pergunta aqui do Pedro Menin, é uma pergunta muito boa, viu? Ele está falando que ele joga basquete no Minas e que, caso ele vá para uma universidade americana no ano que vem, se seria mais fácil ele conseguir uma bolsa já estando na faculdade ou pleitear a bolsa antes. O que você acha? Ótimo, boa pergunta, Pedro. Então, sim, depende. E o depende porque é tudo muito circunstancial. Nos Estados Unidos, tem uma parte de todas as equipes que eles fazem o tryout, que eles fazem testes para pessoas que estudam na universidade que têm interesse de ingressar na equipe. Então, você já estando lá, você tem essa oportunidade. Se você confia no seu potencial, se a universidade que você está indo encaixa com o seu potencial como jogador de basquete, é melhor, porque você já vai conhecer o treinador, provavelmente já vai conhecer alguém do time, e isso tudo ajuda. Porém, se você está indo para uma universidade em que talvez os níveis não batam, ou seja, ou você é muito melhor do que eles, ou eles estão um nível muito acima do seu, isso pode ser um pouco difícil, porque se você quer realmente jogar, mas já está na universidade, eles podem só não te aceitar.
e aí você acaba não tendo o que fazer. Então, depende. A resposta, sim, depende, mas se a universidade que você está indo ou quer ir vai de acordo com o seu potencial, obviamente você estando lá facilita bem as coisas. Excelente pergunta, valeu pela interação, Pedro. Ô, Diego, o Renato Teixeira quer saber quais os esportes mais fáceis para os brasileiros irem. Valeu, Renato, pela pergunta. Bom, obviamente nós somos valorizados hoje pelo futebol, ainda somos, né? Não diria que já foi mais. Então, os esportes em que nós somos conhecidos por ser bons acabam sendo mais fáceis porque eles têm um interesse maior de levar um brasileiro para lá. Mas não impede de forma alguma que você vai jogar um basquete igual o Pedro ou até um futebol americano. Eu conheço um amigo que foi jogar futebol americano. Existem os que nós somos bons e somos conhecidos por isso, que facilita, mas não tem nenhum em que não seja possível. Beleza. Pessoal, se alguém tiver mais outra pergunta, manda aí para a gente encerrar aí para o acadêmico. No caso, outros tipos de curso também são válidos por essa linha? Meu interesse é mais em marketing e engenharia. Pergunta do Arthur. Eu acho que isso tem mais a ver com a parte acadêmica, né, Arthur? Você joga algum esporte? Só esclarece aí para a gente, por favor. Vou ver o que o Arthur vai falar aqui, senão a gente passa para a parte acadêmica. Maravilha. Valeu, Fael. Obrigadão aí. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para mandar. Ou se quiser me procurar depois também, fica à vontade. O Arthur está falando que ele tem um bom desempenho em natação. Está querendo alinhar a bolsa esportiva com a admissão, né, em engenharia e marketing. Você acha que a parte esportiva ela ajuda o estudante a conseguir a admissão no curso que ele quer, na universidade que ele quer? Sim, ajuda e muito. Assim, tudo, mesmo que não seja o esporte, é importante falar, mas não sei se você vai citar, mas todo o seu currículo, como pessoa mesmo, ajuda a ser admitido numa universidade dos Estados Unidos. Então, algum serviço comunitário que você faz aqui, algum projeto que você faz aqui, as cartas de recomendação que você tem, obviamente o esporte que você pratica, tudo agrega mais valor para a sua pessoa e aí a probabilidade das instituições americanas te aceitarem também aumenta. Maravilha. Acho que vamos passar para a parte acadêmica então, e aí, se o pessoal tiver mais perguntas no final da live, a gente responde. Tá bom? Perfeito. Valeu. Vou ligar minha câmera aqui e compartilhar a tela com vocês. Ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Diego. Bom, pessoal, falar rapidamente sobre mim aqui. Eu fiz economia como meu major, né? E fiz o meu minor em International Business na Arizona State University. Então, ao contrário do Diego, eu fui parar no deserto. No verão lá são 50 graus, e não estou brincando, é 50 graus mesmo. Então, eu que fiquei lá todos os verões para antecipar o meu curso, passei um perrengue, assim, sabe? Foi bem complicado a questão climática, mas eu estava numa universidade incrível. A ASU, ela é número 1 dos Estados Unidos hoje em inovação. Então, tudo do mais tecnológico possível a gente encontra lá. Essa bandeira aqui é da Delta Tau Delta. Então, eu me afiliei a uma fraternidade lá. Muitos de vocês devem ter visto em filmes, né? Em eventos, documentários, como que é a Greek Life, que eles chamam. E, assim, uma experiência fantástica. Se você conseguir se afiliar numa fraternidade, você vai, do nada, conseguir 150 amigos, porque o pessoal é muito unido mesmo. Então, eu recomendo, vou falar sobre isso mais para frente.
Deixei aqui também o meu e-mail, aqui embaixo, e o meu Instagram. Por que eu estou deixando o meu Instagram? Porque lá, nos destaques, tem alguns vídeos meus lá nos Estados Unidos, um pouco sobre a parte da fraternidade, um pouco sobre como é a moradia, sobre o estilo de vida, né? Então, vale a pena dar uma conferida lá depois. Mas vamos lá, vamos para frente. Aqui é só um breve resumo de como funciona a educação norte-americana. Então, aqui, acho que a maioria de vocês ainda está no ensino médio, né? Do ensino médio, pessoal, quando você inicia a sua graduação, você parte para o que a gente chama de Associate Degree, que é muito daquela parte que o Diego estava falando do Junior College, entendeu? Só que os Community Colleges, como é a Broward, que é o centro da Broward aqui no Brasil, então você tem a oportunidade de começar esses 2 primeiros anos aqui no Brasil com a gente, né? A gente é a única instituição no país que pode fazer isso, que está autorizada a isso, tá? Então a gente se submete, não é ao MEC, é ao SEX, que é como se fosse o MEC dos Estados Unidos. Então tudo que a gente faz aqui já conta como crédito americano. Então você faz os 2 primeiros anos, que são matérias de cunho geral, são básicas, não adianta fugir disso, não é só estudante internacional que passa por isso, os americanos têm que passar também. Então, eles têm que fazer matéria de biologia, matéria de filosofia, matéria de comunicação, enfim, matemática. Vocês têm que passar por isso, porque isso é o jeito do americano dizer que você, passando por todas essas áreas, você vai estar apto a decidir, de fato, o seu curso. O que é maravilhoso, porque tem muitas pessoas aqui no Brasil que largam o curso, porque percebem que o curso dele não foi apropriado, ele não tem aptidão para o curso, né? Então, esses 2 primeiros anos correspondem a aproximadamente 60 créditos. As matérias americanas, elas são divididas em créditos. Então, por exemplo, você fez uma matéria de College Álgebra, você ganhou 3 créditos com aprovação. Então, cada crédito, cada matéria, perdão, ela é dividida por créditos e de acordo com o workload, né, que é a carga horária da disciplina e o valor dela, se ela é uma General Education, ou seja, são matérias que você é obrigado a fazer, ou são matérias electives, que você pode optar por fazer ou não. Mas, assim, você tem que colher aqueles créditos, não é tipo assim, não quero fazer porque não me interessa. Você tem que escolher dentro de um grupo de matérias as matérias que têm a ver com o seu perfil e completar esses créditos. Depois que você completa os 60 primeiros créditos, a gente fala mais ou menos, porque tem universidade que necessita um pouco mais, um pouco menos, mas no geral são 60 créditos. Aí você parte para a parte do Bachelor's Degree. O Bachelor's Degree são os 2 anos remanescentes, né? A gente fala 2 mais ou menos, porque alguns cursos eles podem demorar um pouco mais, eu vou falar sobre isso. E aí você complementa esses 60 créditos e forma o total de aproximadamente 120 e se forma, se gradua, né? Então, no processo aqui na Broward, por exemplo, o aluno ele vai fazer os 60 primeiros do curso básico, concluir o Associate Degree, e então ele vai partir para os Estados Unidos, numa transferência, e aí ele vai concluir o curso dele lá. Aí lá nos Estados Unidos ele vai fazer as matérias específicas do curso dele, tá? Então, só para deixar bem claro, o Associate Degree, ele não é um pré, ele não é um cursinho, viu, gente? Ele já é parte da graduação. E aí, depois que você passa do Bachelor's, se você quiser ir para um Professional Schools, ou seja, você quer fazer medicina, veterinária, odontologia, que são cursos que são um pouco mais avançados, né, que demandam mais tempo de curso, aí você tem que fazer um teste admissional, e aí você apresenta o seu currículo, né, tem uma série de outras coisas que depois a gente pode falar com calma, se tiver interesse pode entrar em contato comigo. E aí, do Professional Schools, o aluno se gradua, mas depois que ele termina do Professional Schools, ele já tem um doutorado.
Então, tem o ônus de ser mais tempo, mas tem o bônus de já sair com doutorado. Você faz tudo emendado, sabe? E depois do bacharelado, quando você faz um curso de cunho mais comum, vamos dizer assim, você pode partir direto para o mestrado ou pode para o doutorado, e aí depois do doutorado para um pós-doc. Tá? É só um resumo global para vocês entenderem como funciona a educação superior norte-americana. Mani, só te interrompendo, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que está na parte legal de você responder. Pois não, vou voltar. Do Pedro, ele pergunta se ele se formar em Direito nos Estados Unidos, o diploma é válido aqui também. Pois é, o direito é um pouco mais complicado, porque o direito, o Código Brasileiro, né, civil, né, toda a parte burocrática brasileira, né, a Constituição é diferente. Então, se o menino quiser fazer direito, ok, mas saiba que o melhor caminho para ele é se ele fazer um direito internacional, né, que aí ele vai ligar lá o direito de algo lá nos Estados Unidos com o nosso. Porque se ele for fazer tudo de direito na Constituição lá, quando ele vier para fazer a validação aqui, ele pode travar. Principalmente porque é uma avaliação individual feita por instituições públicas. Então, o aluno ele vai entrar no portal, no Carolina Bore, né, que é um portal hoje que está muito mais fácil de validar o diploma. Aí ele vai lá, se inscreve, envia a documentação e espera a resposta das universidades se vão validar ou não, sabe? No caso de medicina, não tem essa opção, porque no caso de medicina, o estudante tem que fazer o revalida de qualquer jeito, ele não tem como fugir, simplesmente ir para avaliação. E acho que é isso, né? Acho que deu para responder bem, né? Se tiver alguma dúvida, pode falar que eu expando o assunto. Por enquanto tá ok. Tem uma pergunta com relação a mais pro lado de bolsa esportiva. Assim que você terminar, a gente volta e responde. Tá bom. Beleza, Diego. Obrigado. Valeu. Então, pessoal, seguindo aqui, eu quero introduzir para vocês um conceito muito importante nos Estados Unidos, que é o conceito de GPA. O que é o GPA? GPA é o que a gente chama de Grade Point Average, e ele é dividido em dois GPAs. Tem o GPA, que é o Term GPA, que é semestre, e o Cumulative GPA, que ele é o global. O que é o GPA, pessoal? É uma escala que varia de 1 a 4, em que é basicamente você somar o resultado das suas notas de cada disciplina e aí você fazer uma média de acordo com o sistema norte-americano. Não é só simplesmente você somar tudo e dividir pelo número de matérias, viu, gente? Tem a ver com, igual eu falei, com o workload, né? Com a parte de carga horária. Então, o termo GPA, ele vai acumular todas as notas do seu semestre e vai te gerar um número de 1 a 4. E o Cumulative GPA, ele é a soma de todos os GPAs semestrais, tá bom? Agora, só para vocês entenderem de forma mais clara como que se calcula esse GPA, é o seguinte. Trouxe essa tabelinha aqui só para vocês entenderem de maneira bem rápida. Então, vamos supor que você fez uma disciplina, o Introduction to Philosophy, filosofia. E aí você ficou com entre 97% e 100% da nota final. Você tirou um a mais. Seu GPA naquela disciplina foi 4.0. Aí você chegou e fez uma matéria de College Álgebra e tirou entre 83% e 86% da disciplina. Você ficou naquela disciplina com 3.0 de GPA. Depois você vai, a própria instituição, no seu portal do aluno, faz a conta para você e gera a sua escala de 1 a 4, ok? Esse GPA, pessoal, não tem como vocês mudarem, tá? Então, é muito importante que foquem na disciplina para dar o melhor desempenho possível. Eu lembro quando eu estava fazendo algumas matérias que eu via que eu estava com, tipo assim, 85% da matéria. E eu ficava achando que eu estava mal.
O que aqui no Brasil a gente fala, nossa, 85% estão indo bem demais, não preciso mais que isso não, vou só passar. Então, é algo que eu admiro muito no sistema norte-americano, essa meritocracia, e quisera nós, brasileiros, tivermos essa filosofia aqui norte-americana, né? Temos alguma pergunta, Diego, antes de eu passar para frente? O André acabou de fazer uma pergunta aqui, não sei se você consegue ajudá-lo. Ele perguntou, existe uma maneira de fazer uma simulação do currículo do aluno? André, né? Isso. Ô André, é o seguinte, existem alguns sites que você consegue colocar lá a sua nota, né, numa matéria, botar a carga horária direitinho e fazer uma simulação, tá? Esse GPA, ele não acontece só nas universidades. Então, se você for de maneira direta para os Estados Unidos, de forma direta, eu até vou falar sobre isso mais para frente, o aluno ele tem que ter um GPA também. As matérias do high school também geram um GPA que são acrescentados no currículo na hora das applications para você ir para os Estados Unidos, tá? Então, eu vou falar mais para frente, acho que vai ficar bem mais claro, tá bom, André? Obrigado, sua pergunta foi muito boa. E aqui, pessoal, eu preparei 3 passos para ter sucesso nas applications. Isso é muito importante, pessoal. Isso aí foi base do que eu passei, foi base de estudo, foi base de tudo que eu assim, estudei para passar para vocês. Então, ouçam atentamente esses 3 tópicos, ok? O primeiro tópico é defina sua estratégia de entrada. Tá? Isso é muito importante. Você saber se você vai entrar de maneira direta ou se você vai entrar de maneira pelo sistema de transferência. Eu vou explicar a diferença dos dois e aí você vai definir qual que é o melhor caminho, ok? O segundo é manter sua mente aberta às opções. Pessoal, eu acho que por conhecimento mesmo, né, fica pensando que Estados Unidos é Harvard, é Yale, é Stanford, é Princeton, apenas. Sendo que os Estados Unidos têm um leque gigantesco de opções e são opções que, pessoal, são todas, assim, inimagináveis. São opções grandiosíssimas, com várias opções, com cursos maravilhosos, e eu vou falar sobre isso. E o terceiro ponto é foque 100% no que precisa ser feito. Não desvirtue. Depois que você escolher as suas universidades, você vai estudar sobre as universidades e vai trazer para ela, na hora da admissão, o que elas querem ouvir, o que elas querem ler sobre você. Entendeu? Então, vamos seguir aqui, eu vou um por um dos pontos. Primeiro ponto, defina a sua estratégia de entrada. Vamos falar primeiro sobre a maneira de entrada direta. Pessoal, maneira de entrada direta. Foco maior no GPA do ensino médio. Se o seu ensino médio tiver sido ruim, ou meia boca, ou você não era um estudante de alta performance acadêmica, preste atenção se vale a pena fazer de maneira direta, ok? Segundo tópico, o extracurricular é limitado ao que o estudante já fez. Ou seja, se você tiver feito coisas antes de aplicar, ok, você vai usar. Agora, se você definiu que você vai para os Estados Unidos agora, como que você vai ter tempo de estruturar o seu currículo para enviar a application? Entendeu? Então, tem essa parte extracurricular que é muito importante também. O outro ponto é a obrigatoriedade de SAT e TOEFL. Algumas universidades, elas não exigem, mas é muito raro no sistema de admissão direta. Então, você vai ter que passar pelo SAT, você vai ter que estudar para o SAT, que é como se fosse um Enem, né, entre aspas, dos Estados Unidos, passando por várias áreas. Então, você vai ter que fazer uma preparação e tudo mais. E o TOEFL é um exame mais comum aqui no Brasil, para você entrar na parte de proficiência de inglês, para você comprovar a sua proficiência em inglês. Então, a aplicação de bolsas é feita diretamente pelo site, sendo que muitas delas estão em cenário de competição.
Ou seja, você vai entrar no site, vai aplicar para a bolsa, só que aí é uma bolsa, por exemplo, bolsa para latinos. Então, todos os latinos, eles concorrem àquela bolsa. Então, entra a questão de nota, entra a questão de recomendação, carta de recomendação que o Diego falou, entra também parte curricular, horas comunitárias, que eu vou falar também. Então, mas assim, se você vê que você teve um ensino médio maravilhoso e tudo mais, que você vai se empenhar para o SAT, eu sempre tive um sonho de ir para os Estados Unidos de maneira direta, vai embora, viu, gente? Não se trava, não. Mas vou falar para vocês de um outro sistema, que é um sistema de transferência, que atualmente eu acredito que seja a melhor opção, ok? O foco maior no GPA, da faculdade e da universidade. Então, se você teve notas não tão boas no ensino médio, você pode ter notas boas agora na faculdade, que você sabe que você precisa de boas notas. Então, você vai se empenhar mais, você vai gerar um GPA universitário maior e vai crescer suas chances de admissão pelo sistema de transferência. Você tem a oportunidade de otimizar o seu extracurricular. Então, como você sabe que os 2 primeiros anos vão ser de cunho geral, você aproveita esses 2 primeiros anos, faz o seu currículo, né, faz pesquisas, horas comunitárias e outros tipos de atividades e agrega valor ao seu currículo, né? E aí, desse modo, você vai conseguir se tornar, como que eu posso dizer, valioso para as universidades lá nos Estados Unidos. Grande parte das universidades não exigem o SAT e TOEFL obrigatoriamente nessa etapa, por quê? A partir do momento que você fez uma disciplina que se chama English Composition, que é uma matéria de inglês, eles partem do pressuposto que você já tem proficiência. Então, você não precisa obrigatoriamente fazer o TOEFL. Eles já consideram você ter feito essa matéria como um resultado de proficiência em inglês. E o SAT, eu falo que o SAT ele pode ser requerido ou não, porque algumas instituições muito acima, né, umas Ivy Leagues, por exemplo, elas podem solicitar mesmo no sistema de transferência. Mas uma vez que você já iniciou seu curso em outra universidade, é bem possível que eles nem te peçam isso. Eles vão avaliar só as matérias que você já fez esses 2 primeiros anos, ok? E finalmente, no sistema de transferência, podemos falar sobre a possibilidade de bolsas diretas com universidades parceiras. Uma das minhas funções na Broward, pessoal, é fazer essas parcerias internacionais. Então, eu entro em contato com as universidades diretamente, negocio bolsas de estudo para os nossos estudantes, mostrando a qualidade do nosso ensino, e eles voltam para a gente com um contrato e a gente fecha as parcerias. Vou mostrar para vocês, essas são algumas das empresas, das universidades que ou a gente tem contrato fechado ou a gente tem forte ligação, tá? Principalmente para admissão. Algumas que eu posso dizer... Pois não. Só te interrompendo aí, porque surgiram 2 perguntas e são as 2 interessantes, antes de você passar para as parcerias. A primeira é da Ana Clara. Ela pergunta se tem mais algum exame que é parecido com o SAT nos Estados Unidos. Olha, é Clara? Ana Clara. Clara. Ana Clara, é o seguinte, o SAT, ele é uma prova mais global, sabe? Tem algumas instituições que aceitam outros tipos de teste. Porém, a gente bate muito na tecla do SAT porque não faz sentido você fazer outra prova que te limite, né, a só algum grupo de universidades que aceite essa prova. Então, é mais interessante na transferência direta que você faça o SAT de uma vez, que vale para todas as instituições, certo? Ótimo. A outra prova acho que chama ACT, né? Não é isso? Mas a maioria das universidades eles pedem o SAT mesmo. E aí tem mais 2 perguntas que surgiram aqui que são do mesmo tópico. A pergunta do Arthur, ele te pergunta se você acha que o SAT é muito diferente do que se vê no Enem, que ele já ouviu falar que são quase o mesmo nível. Então, o SAT, ele realmente é uma prova mais direta.
o Enem, ele tem muito aquela coisa do texto gigantesco, né? A gente tem que ler um texto gigantesco, ver o cunho social daquilo, e depois tem uma pergunta lá que muitas das vezes você não precisa nem de ler o texto do Enem, né? O SAT não, é uma maneira mais direta. A pergunta está lá e é aquilo ali. Prova de matemática, você tem aproximadamente 3 minutos para fazer cada questão, mas assim, bem direta mesmo. Usou a fórmula, fez, acabou, já passou para a próxima, aquela coisa toda. E uma diferença do Enem para o SAT é porque o SAT ele é dividido por etapas. Então, quando acaba o tempo de uma prova, eles recolhem a prova daquele field, né, daquele campo, passa para outra prova e começa o tempo de novo. No Enem, não. No Enem, você tem todas as provas na sua mesa e você mesmo faz seu tempo. Eu quero dar mais tempo para matemática, eu quero dar mais tempo para português. Então, o SAT ele é bem focadinho mesmo nas sessões, entendeu? Ótimo. Tem mais uma pergunta, talvez você vai até esclarecer ela agora. É a pergunta do André, não tenho certeza se eu entendi ela muito bem, então, André, se eu não fizer ela correta, você me corrige aí no chat, por favor. Ele pergunta, como é feito o seu contato? Aí ele coloca aluno e com as parcerias. O meu contato... Acredito que ele queira saber como que é feito esse seu contato para os alunos com as universidades que vocês são parceiros, né? Ah, sim. Então, quando a gente fecha o contrato, né, além da gente ter nas entrelinhas do contrato bem especificado o que o aluno precisa ter, né, para ele conseguir a bolsa e tudo mais, a partir do momento que o aluno tem todos os critérios para aderir a essa bolsa, quando ele fecha os 60 créditos com a gente normalmente tem uma pessoa lá que ela é responsável no setor de admissões por auxiliar esse estudante na parte da bolsa. Então, o estudante vai simplesmente falar com a gente dá o contato dessa pessoa específica dessa universidade que ele quer, parceira nossa, e aí essa pessoa, eu preciso que você mande tal documento, eu preciso que você mande tal coisa, e aí simplesmente depois que ele é aceito, eles simplesmente vão e concedem a bolsa para ele. É uma maneira muito mais fácil do que ficar aplicando, né, via site. Ótimo, perfeito. Por enquanto é só. Prossiga. Beleza. Obrigado, Diego. Então, pessoal, essas são algumas instituições que a gente tem em parceria. Então, ou contrato estabelecido, ou uma admissão facilitada, ou uma admissão quase que automática, entendeu? Então, deixa eu só citar algumas aqui. A University of Kentucky, que é uma universidade magnífica nos Estados Unidos, magnífica. Foi um dos contratos que eu tenho mais orgulho de ter fechado. A University of Kentucky, a gente conseguiu bolsa de $10 mil para os nossos estudantes, por ano, tá? Nos 2 últimos anos lá no Kentucky. Uma que eu estou fechando por agora é a California State. Pessoal, a California State é gigante, gigante, uma instituição milenar, né? Temos aqui também a Nova, que é uma instituição famosíssima pelo curso de medicina. A Nova, só para vocês terem um pouco de ideia, eles acabaram de receber uma doação de $400 milhões só para investir no departamento de medicina. Então, assim, coisa monstruosa. A Northern Arizona também, que é também no Arizona, na cidade de Flagstaff. Pessoal, uma cidade que neva no meio do deserto, inacreditável. E uma estrutura magnífica. Também temos bolsas anuais, bolsas que beiram também os $10 mil. Então, outra oportunidade magnífica. As universidades da Flórida, a gente tem convênio com todas as públicas. A FIU, Florida International University, sensacional. Florida Atlantic University, sensacional. Então, pessoal, a gente tem muitas opções e o nosso leque vai aumentando cada vez mais, na medida que eu vou fechando mais contratos para a gente. A University of Gibraltar nem é nos Estados Unidos. A University of Gibraltar é no Reino Unido.
Então, tem muita pergunta disso para mim, né? Pessoal que fala, eu consigo usar os créditos americanos para ir para o Canadá, para o Reino Unido? Consegue, tá? Eles aceitam créditos americanos lá. Então, vamos seguir em frente, porque tem mais coisas para falar, né, gente? Então, a parte 2. Mantenha sua mente aberta às opções. Gente, vou te falar uma coisa, antes de eu passar para essa parte. Se eu tivesse que escolher uma coisa para vocês guardarem de toda essa webinar que eu vou falar, é isso aqui que eu vou falar agora. E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a pesquisa disso, ok? Passo a passo. Prestem bastante atenção. Então, a gente tem essa ideia que só as Ivy Leagues servem, né? Igual eu falei anteriormente, Harvard, Yale, Stanford, Columbia, Princeton, só essas, né? Se não for essas, não presta, é universidade ruim e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês que esse conceito é errado, principalmente porque lá nos Estados Unidos tem muitas universidades que elas têm nome na estrutura global. Porém, no curso específico, outras instituições que têm admissão mais fácil, inclusive, e mais chance de bolsa, têm o curso melhor que as Ivy Leagues. Eu vou mostrar para vocês. Peguei como exemplo aqui a engenharia. Pô, eu quero fazer engenharia. Qual que é a melhor opção? Coloquei aqui os sites que eu normalmente uso, tá? Vocês podem aí pegar um minutinho, se quiser bater uma foto com o celular para já pegar o link, ou então entre em contato comigo via e-mail, porque aí eu consigo enviar para vocês também, passar por e-mail, tá? Pega o celular aí, vou dar um minutinho para tirar uma foto, se precisar. Aproveitando o segundinho da foto, o Pedro perguntou se vocês estão fechando parceria com a Universidade na Califórnia. Eu falei que sim aqui no chat, mas se você puder repetir o nome para ele. E aí a outra pergunta da Ana Clara, ela perguntando se dá para ir para a Austrália com créditos americanos. Tá. A primeira pergunta que é sobre... Qual universidade na Califórnia que vocês estão fazendo a parceria? A gente está fechando com a California State agora, principalmente a Chico, né, que é uma universidade maravilhosa e que tem muitas portas abertas para brasileiros, né, com uma tuition muito boa. Então, a gente está focando muito na California State, tá, nesse momento. E a pergunta da Ana Clara sobre se na Austrália é válido os créditos americanos. Olha, sim, eles podem ser válidos, sim. Porém, é mais comum a aceitação em universidades do Canadá e do Reino Unido, tá bom? A Austrália, por mais que ela fale inglês e tudo mais, pode ser que você encontre alguma dificuldade em uma universidade ou outra na transferência de alguns créditos, mas outros também vão ser válidos. Então, depende muito, tá? Então, pessoal, já preparei aqui para mostrar para vocês como que vocês vão identificar o curso. Eu vou mostrar para vocês que o curso de engenharia em universidades que não são tão conhecidas de vocês vale mais do que uma Ivy League. Vamos lá. Já deixei preparadinho aqui. Eu estou no primeiro site, que está aí no link, vocês tiraram a foto, chama Top Universities, gosto muito desse site, tá? Então vamos aqui embaixo. Mani, só te interrompendo um pouquinho, descompartilha a sua tela e compartilha ela de novo com o site que você está, porque para a gente está aparecendo ainda a sua apresentação aqui no PowerPoint, por favor. Ok. Só um minutinho. Agora deu? Isso, perfeito. Beleza, pessoal. De novo, a gente está no Top Universities, gosto muito desse site, tá? E aqui, vamos aqui embaixo, bem aqui embaixo. Aqui, ó. Explore the QS World University Ranking by Subject. Clicamos aqui.
Beleza. Engenharia, né? Que eu falei com vocês. Vamos lá. Espera aí, só um minutinho. Engenharia, view full list. Aí a gente vai aqui em localização e vamos colocar North America, porque ela dá o ranking de todas as universidades do mundo, tá? Não é só dos Estados Unidos. Então vamos colocar para os Estados Unidos específico. Então tá lá, curso de engenharia. Primeiro lugar nos Estados Unidos, Massachusetts, Stanford, aí já começa Berkeley é a quinta do mundo, Harvard, 12ª, e aí nós vamos olhando aqui as opções, né? Então, olha que coisa. University of Illinois, at Urbana-Champaign, tá? Ela está em 27º lugar nos Estados Unidos, aliás, desculpa, no mundo, tá? Porque isso aqui eu botei nos Estados Unidos só para mostrar só as universidades dos Estados Unidos, mas isso aqui é ranking do mundo, tá? Em engenharia. E olha quem está abaixo dela, Princeton. Aí se eu te perguntar, você gostaria de ir para Princeton fazer engenharia ou para a University of Illinois fazer engenharia? Você ia falar, Princeton é conhecida, Princeton é Ivy League. Agora eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O segundo site, College Simply, site de busca de colégios, maravilhoso. Então vamos colocar aqui, qual que era a universidade? Illinois. Illinois at Urbana-Champaign. Vamos lá. Entrou, tá aqui. Esse site mostra tudo, viu, gente? Muito bom esse site, College Simple. Vai em Admission. Olha a taxa de aceitação da universidade. 62,2%. Ou seja, você tem grandes chances de entrar nessa universidade. Tá? Olha para você ver. Olha para você ver a oportunidade. Agora vamos lá em Princeton. Admissão. Taxa de admissão de Princeton, 5,5%. Olha como é que está complicado você entrar em Princeton. Não é? Então, olha para você ver aqui na informação, falando que apenas 1.940 aplicantes entraram em Princeton dentro de 35.370 aplicantes. E olha que o curso de engenharia na Urbana-Champaign é melhor do que em Princeton. Agora tem outra coisa aqui que eu guardei para vocês verem, questão de custo. Já deixei pronto. Princeton, custo estimado anual de Princeton, $75.210 por ano. Agora vamos em Urbana-Champaign. Custo total, estimado por ano, entre 51 mil e 56 mil. Olha a diferença, gente. Estão falando aqui de quase $20.000 de diferença, sendo que o custo de uma, da mais barata, é melhor do que o custo da mais cara, né? Então é isso. Espero que vocês tenham pegado essa informação valiosa. Vou voltar aqui para a parte da apresentação. Enquanto você volta, Mani, uma pergunta aqui. Se tem alguma possibilidade de vocês ajudarem a entrar na University of Southern California, mesmo não tendo a parceria com eles. Claro, o que a gente faz aqui na... Estou com dificuldade para voltar, peraí. Acho que deu agora. Sim, toda a universidade, a gente tem, né, o conceito do que eles gostam mais, né? E a gente tem na Broward aqui um sistema muito legal, que são os Friday Forms, né? Então, a gente prepara o estudante para ele ter um currículo forte e um GPA alto para ele ser desejado. Mas, obviamente, que se o aluno precisar de um contato mais direto e a gente tiver a oportunidade, a gente ajuda, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Voltando aqui.
Então, mostrei para vocês a questão do curso, né? Engenharia. Então, o terceiro e último ponto, que é foque 100% no que precisa ser feito. Então, diante das informações que eu passei, vocês vão pesquisar a fundo suas opções. Depois que vocês fizeram a triagem que eu acabei de ensinar para vocês, vocês vão no website da instituição, vão fazer pesquisa a fundo, ver taxa de aceitação, como que é o estilo lá, se é uma universidade mais voltada para a parte esportiva, se é uma universidade mais voltada para a parte acadêmica, o que é melhor, se é fazer uma transferência direta, uma admissão direta, uma transferência. Hoje em dia as universidades estão gostando muito do sistema de transferência, eu bato nessa tecla, de novo. Então, pesquise a fundo as universidades. Segundo, é agregar valor ao currículo. Importantíssimo community hours. Pessoal, fazer hora comunitária, ajudar a sociedade, eles prezam muito por isso, tá? Muito mesmo, sim, eles acham que você está agregando valor à instituição deles, então vale muito a pena. Fazer papers, research, então publicar coisas, sabe? Enviar os seus papers para as universidades, para eles darem uma olhada, às vezes eles têm interesse, inclusive, que você participe de alguma pesquisa, isso pode gerar a bolsa, muito importante. E o último ponto é estude, estude e estude, meus amigos. Porque o seu GPA, que eu já falei antes, que é a sua nota, mais o seu extracurricular, se eles estiverem alto, vai aumentar muito as suas chances de admissão e de bolsa. Ok? Então, com isso eu encerro. Tanta coisa para falar, eu queria ter mais tempo, mas espero que eu tenha agregado conhecimento aí para vocês, tá? Nós temos perguntas, Diego? Nós tivemos uma pergunta ali no final que o Matheus chegou atrasado querendo saber a melhor maneira de entrar numa escola internacional, mas esse último slide eu acho que você cobriu bem, resumiu bem a sua fala. Logo depois que eu acabei, teve uma pergunta anônima perguntando, ele disse que estuda em instituições internacionais aqui e se isso ajuda a ter uma bolsa esportiva. E a resposta é não. A bolsa esportiva, só a bolsa esportiva é mais pelo seu desempenho no esporte que você pratica. Se a sua instituição esportiva aqui, a instituição internacional, tem um lado muito forte esportivo, daí sim, mas é pelo lado esportivo e não pela instituição internacional. Maravilha. Vamos entrar na parte de vida social rapidinho, só por uns 5 minutinhos? Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Tá, enquanto você compartilha, eu vou respondendo o Armando aqui, que perguntou as opções de esportes individuais que são valorizadas. Vai muito de acordo com o que o Mani falou, que cada universidade tem o seu perfil. Então, tem universidades que eles são muito fortes em atletismo, outros muito fortes em natação, outros muito fortes em tênis. Então, Armando, vale a pesquisa bem acirrada assim, de qual esporte você ou alguém que você conhece tem o interesse e achar as universidades que oferecem esses esportes. Maravilha. Então, pessoal, entrando aqui na parte de social life, essas dicas que eu e o Diego vamos passar aqui são muito cruciais, eu diria, né? Para você não voltar. Porque, pessoal, a taxa de estudantes que chegam nos Estados Unidos e não aguenta o choque é muito alta, sabe? Acima de 50%, ou seja, tem mais gente que volta do que fica. Isso é frustrante, porque você está buscando o seu sonho, né? E aí se vê na situação que você volta porque você não está aguentando. E aqui a gente vai fazer, em alguns slides, algumas explicações que vão ajudar vocês e muito em sobreviverem, vamos dizer assim, e de uma maneira saudável, de uma maneira feliz, que vão fazer, inclusive, vocês quererem ficar lá, nem terminar a universidade, né? Então, a gente separou 3 pontos. A primeira é a questão da cultura diferente, né? Para vocês já saberem que vai existir esse choque cultural. A segunda é sobre 24 hours on campus, que é a impressão que a gente tem, que a gente está no campus 24 horas por dia, que a gente
que a gente nunca está em casa. É engraçado, porque aqui a gente vai para a universidade, vai para a faculdade, volta e já está em casa. Ah, já cumpri minha obrigação aí do dia. Só que lá parece que você está o tempo inteiro na universidade. E não é coisa ruim não, viu, gente? Nós vamos mostrar isso. E, por fim, as estratégias para se fazer amigos e se envolver. Então, ó, primeiro ponto sobre a cultura americana. Vários estados nos Estados Unidos, eles têm diferentes tipos de hospitalidade, vamos dizer assim, do pessoal te receber, né? Alguns estados são mais receptivos do que outros, mas não significa que aquele estado que não é mais receptivo não tenha tantas coisas para você. Então, você tem que ver. Se você é uma pessoa muito calorosa, você gosta muito de abraço, aquela coisa mais familiar mesmo, tudo mais, talvez o melhor ponto para você seja ir para algum ponto no norte, né? Ou na Flórida, porque a Flórida tem muita cultura latina, né? Agora, aqui nos Estados Unidos, na parte do norte, Minnesota, né? Que o pessoal fala que Minneapolis tem uma forma muito boa de ser bem receptivo, né? Eles falam até Minnesota nice, uma expressão que eles usam lá. Em Washington, a gente tem Seattle. Nossa, o pessoal de Seattle é gente boa demais. Conheci várias pessoas de Seattle, só pessoal muito gente boa, né? Então, o que você acha aí, Diego? Não, assim, é incrível as diferenças que existem lá dependendo do estado, né? Eu, particularmente, vivi no Tennessee, não sei se o pessoal vai achar aí um laranjinha em cima de Alabama. Depois na Pensilvânia, assim, clima obviamente completamente distinto, as pessoas, a cultura dessas pessoas, as atividades da cidade, o sotaque, que também é igual aqui no Brasil, cada região, cada estado tem a sua particularidade. Então, assim, é bem legal experienciar tudo isso assim nas suas viagens, essas diferenças dentro do próprio país. E aí, só para não deixar a pergunta da Ana Clara passar aqui, Mani, ela perguntou se tem alguma universidade que oferece bolsa para Taekwondo. Ana Clara, eu pesquisei aqui rapidamente, eu vou te mandar no privado aí as universidades que eu encontrei que oferecem sim. Achei bem interessante a sua pergunta, mas tem. E eu vou te mandar aqui no privado as que eu achei, depois você dá uma olhada. Pode seguir aí, Mani. Mas, pessoal, para encerrar essa parte da cultura americana, é importante que vocês entendam que eles não são brasileiros, tá? Então, você chega lá, é aquela coisa, tipo assim, você está no supermercado, a pessoa vem puxar papo com você, que é uma coisa brasileira, né? Você vai pegar um molho de tomate, você já sai convidando a pessoa para ir para sua casa, tomar cerveja. Coisa bem brasileira. Isso não tem lá, né, gente? Então, você tem que ir também com uma cabeça sabendo que você não está indo para o Brasil, né? Que não é a mesma coisa. Então, tem que tranquilizar. O primeiro semestre é o mais complicado, mas a partir do momento que você passa do primeiro semestre, tudo fica muito tranquilo. Você já começa a pegar amigos, né? Ter amigos, que eu vou falar como que a gente consegue ter amigos. E segue, tá bom? Segunda parte, que é o 24 Hours on Campus, separei algumas atividades muito legais. Diego, com certeza, deve ter participado de até mais que eu, né? Mas a gente tem, por exemplo, o college basketball, muita gente vai para os estádios são grandes para assistir os jogos do college. O football college, que é gigantesco, tem estádio lá, a SU onde eu estudei, o estádio é maior do que a Independência. O estádio tem capacidade para 40 mil pessoas. Você imagina, e é o estádio da escola, da universidade, né? Temos aqui também as academias, que são muito grandes também. O library, que vai ser seu melhor amigo. Vai ser onde você vai ficar lá horas estudando. É uma forma de você focar, para você não ter distração quando você estiver no seu quarto, né? Tem aqui a parte de a swimming pool, né? A piscina. Eles têm os complexos lá, esportivos, que são maravilhosos. Você pode ir lá utilizar de tudo que tudo que tem direito, pista de Cooper, tênis, squash,
piscina, pô, não preciso nem falar. São todos os esportes que você imaginar, tem no centro esportivo. E tem o dining também. O dining é onde quem opta por fazer as refeições dentro do campus, né? Eles têm café da manhã, almoço, janta e alguns têm até ceia. Então você compra o pacote, só pega o seu cartãozinho, passa ali no dining e come. Come com seu amigo, come com o colega de sala, com seu centro, com seus tutores, né, de ensino, enfim. Então, é muito legal essa vivência dentro do campus, né, Diego? Para quem não é familiarizado, assim, a cultura deles, ou da grande maioria deles, é de sair da cidade em que eles nasceram e fizeram o ensino médio para ir para uma outra cidade para fazer a universidade. Então, as universidades são muito bem preparadas para dar todo esse suporte de atividades dentro do próprio campus, né? Porque a presença é muito grande de pessoas que nunca viveram na cidade que a universidade está localizada. E além da própria universidade, assim, existe a cidade também que a universidade está, que a universidade te dá um suporte de conhecer os lugares, de levar você para, principalmente na sua primeira e segunda semana, para se familiarizar com a cidade, os pontos turísticos, dependendo de qual cidade for. Então, assim, eles são muito bem preparados quanto a isso, porque é uma cultura muito deles de sair de onde eles sempre nasceram para fazer a faculdade fora, né? Então, isso aí eles não deixam a desejar de forma alguma. Exatamente, eles são muito bem preparados. Impressionante. E por fim, pessoal, que é a parte das estratégias, separei 3 aqui, são várias, tá? Mas essas 3 eu acho que são as primordiais. Primeiro, são os clubs e organizations. Então, quando você for lá, eu gosto muito de xadrez. Você pode ter certeza que a sua universidade vai ter um clube de xadrez. Se você chega lá, eu quero jogar xadrez, em 2 minutos você já está fazendo amizade. Entendeu? Eles têm clubs e organizations para quase tudo. Tanto esportivo. Olha aqui, Kick Club, clube de nerd, gente. Para você ler gibi, eles têm clube. Né? Grupo de arte, grupo de teatro, grupo esportivo. Por aí vai. Por aí vai. Grupo de ciências. Por aí vai. Então, ficar em casa para você não é uma opção, né, gente? Pelo amor de Deus, você tem a oportunidade de conhecer pessoas em vários campos. Você vai ficar em casa sofrendo, pedindo para ir embora? Vamos não, vamos buscar alternativas, né? Já teve experiência com clube, Diego? Eu participei de um só, que era clube de marketing. Então, assim, as matérias, como você falou, geralmente o pessoal se reúne para discutir, para bolar alguma ideia. E para a gente que saiu daqui do Brasil, para as pessoas que estão aqui nesse webinar aqui, que têm interesse, tomara que vão encarar esse desafio, assim, tem muita oportunidade de você pertencer ao grupo em que você acha interessante se pertencer, sabe? Então, na primeira, segunda semana, eles te apresentam todos esses clubes ou todas as possibilidades que você tem dentro da universidade. Você gosta de esporte, tem lá. Se você gosta de xadrez, igual o Mani citou, se você gosta de física, provavelmente vai ter um clube lá com 10, 15 pessoas que vão encontrar e discutir. Então, assim, a facilidade de você pertencer a uma comunidade lá é muito legal e faz muita diferença. Eu fui praticando esporte, então, assim, diretamente eu já pertencia a uma comunidade que era meu time. E aí, daí a pouco, eu conheço mais gente, pertenço ao pessoal de marketing. Um tempinho eu pertenço eu já estou no grupo dos atletas. Então, assim, esse sentimento eles conseguem trazer à tona e, com certeza, é de muito suporte, né, mano? E você passou pela fraternidade, eu tenho certeza, assim, de diversão até de projetos muito sérios, agregou muito na sua vida, né? Exatamente. Já entrando, então, no que o Diego falou das fraternidades, até botei uma foto minha aqui, olha eu aqui, gente. Engraçado. A fraternidade é muito maior do que aparenta nos filmes. Como o Diego falou, não é só festa, tá, gente? Só acho que você entra na fraternidade é só para curtir, para zoar, para beber. Não é, não. A universidade, ela tem um ritual, então você tem que passar por todo o processo, você tem que estudar a história da fraternidade, você tem que aplicar para a fraternidade, eles têm que te aceitar, né? Você passa por um período de pledge,
que é um período como é que eu posso dizer? De avaliação, né? Para eles saberem se você está apto ou não a entrar na fraternidade. E a partir do momento que você entra, é muito engraçado, pessoal, porque você ganha uma família do nada. Do nada, 150 pessoas, como era o caso da minha ali, já te adiciona no Instagram, já te chama para sair, já faz reunião nas casas, é um negócio absurdo, assim, né? E é muito legal, vale muito a pena, recomendo demais. E acima de tudo, network, porque a minha fraternidade, por exemplo, ela tem pelos Estados Unidos inteiro. E quando você é membro de uma fraternidade, você é membro de todas as sedes. Então, a gente tem um código, né, que eu não posso falar esse código, mas esse código, quando você encontra alguém que é da fraternidade, você faz esse código, e aí a pessoa é, tipo, obrigada. A gente fala obrigado, mas é porque ela quer também, né? Te receber, te dar a casa, te dar comida, te levar para conhecer os lugares. Tem membros que a gente chama de alumni, né? Quando acaba, você se torna um alumni. Que tem empresas, então eles te dão preferência na hora de te dar um emprego, porque você foi da mesma fraternidade. É uma brotherhood, assim, incrível, incrível. E da mesma maneira que tem as fraternities, que são de homens, tem as sororities, que são as de mulher, né? São as fraternidades femininas. Que também, as sororities são até, muitas das vezes, maiores, né? A grande maioria das vezes são até maiores que as fraternities. Elas têm normalmente 3 pessoas que são alumnais, que acompanham elas, né? Os chapters são maiores, chapters são as reuniões semanais deles, são maiores, enfim, vale muito a pena para as mulheres também, né? E por fim, a gente fala sobre os centros de integração estudantil, que isso é muito comum nas universidades, principalmente nas universidades maiores, né? Tem muitos estudantes. E, gente, nesses centros de integração tem de tudo. Tem banco, tem boliche, tem sinuca, tem sala de jogos, que mais? Tem Burger King aí dentro, tem Subway, tem... Nossa, eu não consigo nem imaginar essas coisas, McDonald's, nossa, tanta coisa que eu não sei... Starbucks, parece que... Varia bastante de universidade para universidade, né? Obviamente, as de maior estrutura, eles têm como se fosse um shopping, uma praça de alimentação, com várias atividades e atrações para os alunos. Tem universidades que às vezes não conseguem ter essa estrutura, mas as que têm realmente é incrível, assim. Você está vivendo num mundo dentro da sua própria universidade, é muito legal. Exatamente. E aí, dentro desse centro de integração, eles têm feiras, eles têm promoções de alguns produtos, te dão produtos de graça, né, amostras grátis, interagem com o público, dão milkshake. Então, assim, eles empurram os estudantes para a parte social, né? Eles querem integrar cada vez mais os estudantes. Então, eu acho que vale muito a pena também dar uma olhada quando chegar na universidade lá, para ver os eventos, né, as coisas que vão ter no centro de integração. Então, nós falamos, assim, os 3 principais, né, Diego? Eu acho que tem outros também, como, por exemplo, se você for religioso, você procurar uma igreja, os centros da igreja, com os grupos, né? Eu participei, eu ia na igreja toda semana, conheci algumas pessoas bem legais, jogava bola com elas, enfim. A tutoria também, se tem dificuldade em matemática, vai na tutoria, conversa com o pessoal, aí vocês combinam de estudar juntos, bem legal também. Tem alguma outra que você pensa assim, Diego? Não que me venha à cabeça, assim, de forma bem resumida, até para a gente encerrar, já estamos com 1h25, o pessoal deve estar com fome ou com frio ou algo do tipo. Suporte e atividade não vai faltar, independente se você vai como atleta ou não, dos seus interesses particulares, de A a Z, eles te dão esse suporte. Tem mais pessoas igual você lá que também tem esse mesmo interesse. Então, assim, tudo mesmo que é necessário para você se sentir bem, se pertencer, estar saudável, desempenhar bem academicamente, esportivamente, as universidades têm esse suporte. Então,
A gente citou alguns aqui, mas com certeza o que é do seu interesse, eles vão estar dispostos a te ajudar. Beleza? Maravilha, maravilha, Diego. E assim, eu acho que o que fica disso tudo para a gente, né, na parte social, é que o aluno ele não deve, de forma alguma, ficar em casa, né? Porque ele está cheio de atividades para fazer, tem várias oportunidades, e ficar em casa só vai gerar o sentimento de querer ficar com a família, de querer voltar, né? Sendo que se você interagir com o pessoal e aproveitar as oportunidades sociais, você vai conseguir ter uma integração na cultura americana muito mais forte e começar a adaptar, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. Oportunidades não vão faltar. Queria agora já agradecer a você, Mani, agradecer a Broward, principalmente agradecer a todo mundo que participou pelas perguntas, interação, por ter ficado esse tempo com a gente aí. Qualquer dúvida, igual eu falei, o Mani também disse, entra em contato com a gente. Se for do lado acadêmico, vai mais para o lado do Mani, por favor, mas se for com relação à parte esportiva, estou à disposição. No mais, muito obrigado a todos. Obrigado, Mani, mais uma vez. Obrigado mesmo, viu, gente? Estou vendo aqui que tem outras perguntas. Inclusive, meu pai fez uma pergunta aqui. Ô pai, acho que a gente está correndo contra o tempo aqui, então eu vou te responder essa pessoalmente, falou? Vou deixar aqui nosso telefone, nosso endereço, né, Diego? O meu é, como se escreve meu nome, MANR, @browardbrasil.com.br, ok? Vou deixar aqui para vocês no chat também e o Diego vai falar o dele agora. Eu coloquei o meu no chat aqui, o e-mail é dsilvavi@outlook.com e o Instagram, Diego Vieira 1. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Maravilha, pessoal. Então, assim, a gente encerra nossas participações e espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente viveu, né, Diego? E que fique mais claro para você sobre o ensino norte-americano, não só na parte esportiva, como na parte acadêmica, na parte social. E fiquem à vontade de nos contactar via e-mail ou até direct no Instagram, o que for mais fácil para vocês, tá bom? E recomendo bastante que vocês deem uma olhada no site da Broward também, browardbrasil.com.br, se vocês têm a oportunidade e pensam, né, de fazer esses 2 primeiros anos no Brasil e depois terminar seu curso nos Estados Unidos, né, antecipar essa parte básica aí, tá bom? Obrigado, pessoal, um grande abraço, obrigado, Diego, até a próxima. E foi muito valioso, viu? Obrigado mesmo, de coração. Valeu, tchau, tchau, turma. Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.